Olá! Pela graça de Deus, estamos começando uma nova série de lições bíblicas. Os estudos deste trimestre terão como base dois livros do Antigo Testamento. São dois livros do Pentateuco, o livro de Levítico e Números. Os dois livros contam a saga do povo de Deus no deserto a caminho da Terra Prometida. Em Êxodo, o povo sai do Egito e chega ao Monte Sinai. Em Deuteronômio, o povo está nas planícies de Moabe, perto de entrar em Canaã. Os livros de Levítico e Números preenchem a lacuna entre esses livros citados e narram a história dos israelitas desde o acampamento no Sinai até os dias em que estavam em Moabe, perto de entrar na Terra Prometida. Os 40 anos de peregrinação dos hebreus no deserto podem ser resumidos assim. Durante o primeiro ano, após saírem do Egito, acamparam-se na península do Sinai e ali receberam as leis e orientações de Deus para entrar em Canaã. Depois passaram em torno de 38 anos andando em círculos, na região de Cádiz Barneia. No último ano, ficaram na planície de Moabe, relembrando as instruções divinas para possuir a terra. Todo esse período foi um tempo de bastante aprendizado, indispensável para aquele povo. É importante lembrar também que os israelitas eram escravos, não tinham direito a nada, não tinham liberdade para agir ou pensar, nem para praticar a sua fé. Perderam a dignidade humana. Sua identidade como povo quase foi perdida. Depois de viver por séculos nessa condição, Israel era igual um menino mal educado, que precisava ainda aprender a viver. Aquele povo tinha de entender o que é ser livre, necessitava ser ensinado e se reorganizar e tornar-se então uma nação. Ele de fato estava na escola do deserto, pois lá Deus lhe revelou seu caráter santo, ensinou-lhe sobre como adorá-lo e a viver conforme a sua vontade. Levítico é um livro da preparação e o livro de Números, o da caminhada. Do começo ao fim de Levítico, o povo de Israel está acampado ao pé do Monte Sinai. Ele havia chegado com segurança àquele local depois de atravessar o Mar Vermelho. Ficou ali aproximadamente um ano e fez um curso intensivo de preparação para entrar em Canaã. Recebeu os 10 mandamentos, foi instruído sobre o culto e o tabernáculo, teve orientações divinas para ser uma nação organizada e aprendeu regras básicas para viver de um modo que agradava a Deus. Em Levítico, encontramos a narrativa que corresponde ao último mês daquele primeiro ano em que Israel ficou acampado, sendo instruído por Deus. Já o livro de Números trata da caminhada propriamente dita. A caminho de Canaã, o povo ouviu as lições de Deus. Se em Levítico é coberto apenas um mês da história de Israel, em Números, entretanto, há uma história de aproximadamente 4 décadas. É nesse livro que temos o relato de quando o povo levanta acampamento no Sinai e começa a caminhar em direção à Terra Prometida. É nesse livro também que vemos que no início da caminhada o povo ganhou e perdeu a primeira chance de entrar e possuir a terra que mana leite e mel, após a maioria dos 12 homens enviados para espionar o lugar voltar com um relatório desanimador. Esse fato aconteceu em Cádiz Barneia. Foi uma tragédia histórica de incredulidade e rebeldia do povo, que, como castigo, ganhou mais 38 anos de dura jornada. Nessa longa caminhada narrada no livro de Números, o povo reclamou, o povo murmurou contra Deus. E Moisés, várias vezes e em muitas ocasiões, teve que suportar a reclamação do povo de Deus. A cada passo, Israel mostrava que tinha muito a aprender e que ainda não estava pronto para possuir Canaã. Igual uma criança rebelde e mal educada, aquele povo precisou ser disciplinado por Deus. Ao examinar o livro de Números, sabemos que foi difícil tirar os israelitas do Egito. Porém, vemos que foi ainda mais difícil tirar o Egito de dentro deles. Não foi fácil tirá-los da condição de escravos e pô-los em liberdade. Contudo, foi ainda mais desafiador ensinar-lhes a ser livres e tirar deles a mentalidade de escravidão. Por isso, o tema principal desse livro é peregrinação e falta de fé.
Nesse livro, nós aprendemos que a incredulidade pode retardar as promessas de Deus em nossa vida. No caso de Israel, Deus acabou adiando a entrada em Canaã. Esperou surgir uma nova geração para cumprir então a sua promessa. Nós cristãos do século XXI também temos muitas coisas a aprender com tudo que Deus permitiu que estivesse registrado nesses dois livros. Embora alguns de seus aspectos não precisem mais ser observados por nós por causa da nova aliança, ainda assim, os seus princípios espirituais continuam válidos e também aplicáveis às nossas vidas. É claro que há leis nesses livros que apontam para Cristo e já cumpriram o seu propósito. Por isso, não necessitam mais ser observadas por nós hoje. Mas entender essas leis, esses sacrifícios, é sem dúvida alguma fundamental para entender a Cristo nosso Senhor. Por isso, estudar o livro de Levítico e Números é importante para todo cristão. Além desses, há outros motivos para estudar esses livros. Um deles é que a caminhada de Israel rumo a Canaã é uma bela ilustração para a caminhada cristã rumo ao lar celestial. Outra razão para estudar esses livros é que faziam parte da Bíblia que Jesus usava e foram base para grande parte de seus ensinos e pregações. Pois na época em que Jesus vivia, só o Antigo Testamento estava escrito. Então, mais uma importante razão para estudar esses livros é que também somos povo de Deus e precisamos saber que o Deus Santo revelado em Levítico e em Números continua sendo o mesmo e exige obediência e santidade de nós. Diante desses motivos elencados aqui de forma bem rápida, temos a grande satisfação de colocar nas mãos dos professores e estudantes da Palavra de Deus essa série de lições bíblicas intitulada Na Escola do Deserto, em que refletiremos sobre esse importante período da história de Israel, narrado nos dois livros que passaremos a examinar nesse trimestre. Teremos 6 lições com base em Levítico e 6 com base em Números. Neste primeiro trimestre de 2017, estaremos matriculados nessa escola do deserto e certamente iremos aprender um pouco mais sobre o Evangelho e sobre aquilo que o Senhor espera de nós. Ao Deus que ensina seu povo na caminhada, sejam dados a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém.